Sejam muito bem-vindos ao Marca de Água, o podcast onde cada episódio deixa a sua marca. Henrique Oliveira é uma figura incontornável do audiovisual português. Realizador, produtor, designer, autor e até músico. Foi fundador dos Taxi, criou a produtora Miragem e mais tarde a Hop. O seu talento e a sua criatividade marcaram a música, o cinema, a televisão e até a publicidade. Hoje vamos falar de tudo, da identidade criativa à produção de conteúdos e aos desafios do audiovisual em Portugal. Olá Henrique, que grande prazer tenho de te ter aqui. Lembro-me de ti há uma vida, não é? Portanto, estamos nesta vida há muitos anos e eu tenho-te como referência, de facto, do audiovisual português. Foi há muito tempo também nos Taxi, não é? Começaste nos Taxi e só uma coisa antes de que me fales um bocadinho dos Taxi. Foi assim uma entrada em grande, não foi? Quer dizer, o primeiro disco de ouro do rock português logo com o primeiro álbum. Como é que nasceu assim essa paixão pela música? Teresa, antes de mais, é um prazer também estar aqui contigo. De facto, já não nos vimos assim ao vivo há tantos anos, mas é sempre um prazer. Muito obrigado por este convite. Começando por essa primeira pergunta, a questão dos táxis, sim, de facto, quer dizer, eu e, enfim, os outros membros da banda já tocávamos juntos há muitos anos, andávamos a tentar também aqueles anos, o início, digamos, o pós-punk, a New Wave, inspirou-nos muito, nós éramos muito influenciados por essas bandas, criamos músicas, de facto, em 81, a editora Poligram foi-nos ver num espetáculo que estávamos a fazer no Porto, no Colégio Alemão, e nesse mesmo dia foram jantar connosco, assinámos o contrato e disseram que daí a 2 meses tínhamos que gravar. Viemos aqui para Lisboa. Era assim na altura, era assim. Era assim, numa semana, e 2 meses depois estávamos aqui em estúdio, gravamos numa semana o álbum todo, primeiro, o Taxi, e passado mais um mês fizemos a primeira parte dos Clash, em que foi a primeira apresentação assim ao vivo, digamos, também do trabalho, mas as músicas já estavam a tocar na rádio, no Rock and Stock, penso que era na altura um grande programa, e de facto, pronto, o primeiro single, que era o Chiclete, estourou e foi, enfim, e o resto é história. Pronto, muito mais, tiveste uns anos e depois, mas eu penso que na altura já fervilhava assim uma criatividade que tinha aqui para outras áreas, também muito ligada ao design. Penso que devias gostar muito de BD, de banda desenhada, devias ser assim daqueles consumidores fervorosos de banda desenhada e começaste a trabalhar na área, criando também uma produtora que foi a Miragem, em finais dos anos 80. 86. Mas de facto teve a ver também com a música, de facto. Eu de facto sempre gostei muito de banda desenhada, desde miúdo, de facto, com grandes referências e também desenhava, por isso também tinha sempre tive sempre gostei muito de desenhar e, portanto, aliás, isso acompanhou-me na vida, já agora, porque mesmo ainda agora os storyboards quase para as séries, faço muita coisa em storyboards e, portanto, consigo fazer uns esquiços, pronto, e é algo também que me ajuda a pré-visualizar. Mas nesses anos, lembro perfeitamente, nós estávamos a fazer o terceiro álbum, Salute, e uma equipa da RTP queria fazer os telediscos, eram os programas, o Top Mais, os programas que iam fazendo, portanto eram feitos pelas televisões, e eu lembrei-me de lhes propor, fiz digamos, em um storyboardzinho, com uma ideia para um telefilme do Sing Sing Club. Eles acharam muita piada e disseram, vamos fazer isso, tudo bem, foi aprovado, portanto com o meu storyboard, digamos assim, fizemos um teledisco. Eu também gostei do resultado, achei piada. E digamos, enfim... Foi o início, foi não é? O início e depois também, e aí, a partir daí, sempre pensei também, claro que a imagem, a questão desses anos, os telediscos que havia, também o início da MTV, portanto, o experimentalismo também das técnicas e das capacidades de pós-produção que eram possíveis na altura, estavam-se a fazer vídeos absolutamente geniais. E eu, por exemplo, agora estou-me a lembrei-me neste preciso momento, que fui muito inspirado para fazer a Miragem com um teledisco do Zaha,
que era aquele famoso teledisco que tinha a banda desenhada também misturada, que ainda agora acho é uma obra-prima. Sim, é uma referência também. E portanto, quer dizer, era todo esse, meu Deus, como é que se faz isto? Como é que isto é um mundo maravilhoso? E de certa maneira, eu e o meu parceiro, que também era dos táxis, fizemos a produtora, a Miragem, mas não sabíamos nada, digamos, aprendemos tudo por nós, começamos como... Sim, mas já tinha uma visão do todo, Tínhamos não é? uma visão. E aí começaram a trabalhar também em publicidade, fizeram bastantes filmes de publicidade, que é também contar uma história, mas eu penso que em ti havia muito este desejo de poder contar histórias, não é? E a história é um todo. É isso, também, mas a publicidade deu-nos uma coisa muito boa nesses primeiros 2 ou 3 anos, que foi, digamos, uma aprendizagem técnica de tudo, de realização, iluminação, fotografia, digamos, tudo o que era áudio, enfim, nós estávamos a experimentar tudo, também passávamos lá os dias todos e, portanto, foi uma aprendizagem muito grande para isso. E, claro, e depois surgiu a oportunidade, em 89, o António Pinho e o António Cordeiro estavam a escrever juntos um projeto que era o Klaxon, e ouviram falar, e claro, o António Pinho tinha sido nosso produtor de táxi e lembrou-se, ligou-me e disse, tenho aqui um projeto, se calhar vocês é que eram ótimos para fazer isso, vamos lá ouvir isso. Claro, adoramos, e ainda por cima conheci o António Cordeiro, que foi meu grande amigo para a vida. E foi uma escolha, sempre uma primeira escolha sempre, para os teus trabalhos. Nós ficámos amigos para a vida. E foi o primeiro trabalho e fomos apresentar a RTP. Nós fizemos uma demo por nossa conta, digamos, 5 minutos. Ficou, não me lembro disso, ficou muito giro essa demo. A RTP gostou muito e, digamos assim, demos um projeto para uma série de televisão em que nós não tínhamos, quer dizer, que não sei, em que de facto ainda estávamos... muito inspirada nos anos 30, 40, sim, não é? Portanto, sim. Houve sempre este teu lado de série histórica que te acompanha até os dias de hoje. Depois do Klaxon, tu que devoravas provavelmente a BD do Major Alvega, tinhas essa ideia, ou pelo menos recebeste essa ideia de fazer uma série do Major Alvega. Sim, o Major Alvega foi, quer dizer, também me lembro, foi de uma viagem, estava a vir de Lisboa para o Porto e estava a dizer que projeto assim inovador poderia agora fazer para apresentar a RTP. E eu era grande fã do Major Alvega, da banda desenhada, que li e disse, o Major Alvega é perfeito para isso, porque quer dizer, um herói português, luso-britânico, na Segunda Grande Guerra, vindo da banda desenhada. E ao mesmo tempo a BBC tinha uma série que eu tinha visto, uma série muito experimentalista, que se chamava Jane, que era precisamente também uma estética com banda desenhada a misturar com personagens reais. Disse, isto é perfeito para o Major Alvega, até leva isto muito mais longe. Mas eu gostava de que me explicasses. Aquilo que foi anos 90, mas... Foi, sim. 98, 96, 97. Bem, o Major Alvega teve ali várias fases, assim, começou mais cedo, em 94, a primeira temporada. Nós, enfim, nós filmamos, no fundo filmamos a primeira temporada, 13 episódios, portanto fiz lá está, com os tais, aí sim, completamente storyboardeado, portanto toda a série, porque como era para meter desenhos, tinha que ser, todos os planos tinham que ser muito bem pré-visualizados, e isso foi um trabalho realmente incrível, mas, portanto, nós filmamos tudo em croma, como estamos agora a fazer aqui. Não, mas explica-me como é que tu, nos anos 90, com as técnicas que existiam na altura, vocês decidem, pioneiros nisto, não é? Criar esta série com cenários virtuais e cenários de animação e personagens reais, numa altura em que eu presumo que, com imensos cenários que tiveram que existir naquela série, eu presumo que para render aqueles efeitos, um cenário levava bastante tempo. Horas e horas, dias, não é? Sim, mas por isso é que, pronto, a história, a parte com piada da história, é que nós, quando filmamos a primeira temporada, chegamos ao fim e percebemos que ainda não havia tecnologia para poder fazer todos os backgrounds e principalmente as animações, porque ainda era tudo muito, realmente, nós queríamos fazer coisas complexas, enfim, isto agora era uma questão técnica, mas os layers, ainda não havia softwares disponíveis. Então, ainda esperamos um pouco, fizemos outras coisas pelo meio, e fizemos uma segunda temporada, aí sim que já existia, digamos assim, essas capacidades, começou a haver já supercomputadores da altura, tínhamos uma equipa de desenho, de
artistas de 3D, 2D, uma equipa enorme, e portanto tivemos 2 anos, digamos, depois em pós-produção, a integrar o que já estava, digamos, na minha cabeça em termos do que já estava filmado. Mas o mais incrível é que tudo funcionou muito bem. Portanto, todos os planos funcionaram, os backgrounds conseguimos integrar tudo, e em 97, talvez, 97, 98, a série foi para o ar. Foi para o ar. E foi um sucesso, e de facto foi muito inovador. Em termos criativos e de inovação, vocês de facto fizeram completamente a diferença na Miragem, que depois, de repente, tu apareces no Batatune, a realizar o Batatune, o conceito do Batatune, na TVI, que eu achei fantástico, porque se pensarmos bem, o conceito da série, de facto, a estética é muito engraçada e marcou muito. Como é que aconteceu isso? Passar tanto da publicidade como de séries, pronto, com esta dimensão, e de repente estão num programa que depois se tornou diário, não é? Portanto, aquilo teve foi diário, portanto, aquilo era um esforço grande. Como é que isso aconteceu? Quer dizer, isto, portanto, o Zé Eduardo Muniz, que na verdade eu conheci o Zé Eduardo Muniz com o Claxon. Ele era diretor de programas da RTP na época do Claxon e do Major Alvega. Portanto, foi ele que nos aprovou esses projetos e que, de certa maneira, também proporcionou, gostou do meu trabalho, do nosso trabalho, enfim, como empresa. E sempre apostou em nós. Quando com o Batatune foi assim, o Zé Eduardo Muniz tinha entrado na TVI, tinha acabado de entrar, quando a TVI estava numa fase muito mal, portanto, que havia ali muitos problemas. Ele entrou, mas ainda nem tinha nada, e portanto, o primeiro projeto, eu lembro perfeitamente, foi uma chamada dele para a Miragem. Ele ligou-me, na altura se calhar nem havia telemóveis, portanto, mas ele ligou-me e disse: Henrique, estás de pé ou sentado? Eu estou de pé, então senta-te, pá, porque eu queria aqui para perto aqui uma coisa, mas é assim, pá, precisava aqui daqui a 3 semanas de estar no ar com uma série infantil. Epá, tenho muito pouco dinheiro, mas a série, epá, preciso muito ter aqui uma série, tu eras a pessoa certa para pensar nisso. Mas daqui a 3 semanas estar do ar, sim, epá, pensa nisso e apresenta-me um projeto. E foi assim que nasceu. E foi assim, nós em 3 semanas, com a minha equipa, enfim, nós... 2 palhaços, um cenário circense... Sim, mas eu acabei o telefonema, foi começar a trabalhar e a pensar. Já tínhamos feito uma série com esses, digamos, com os palhaços para a RTP, e pensei, a única hipótese é com eles, porque, enfim, conhecemos, estão disponíveis, eles são bons, de facto eram 2 fãs muito bons, e pensei, vamos fazer aqui uma coisa nova. Enfim, começamos a pensar tudo, o nome, não sei o quê. Eu próprio fiz a música do genérico, em 5 minutos, para... E era isso que eu também gostava de perceber, tanto no Claxon como no Major Alvega, toda essa parte de vindo tudo a música, tu usavas criavas músicas originais, ou exigias músicas originais, ou, pronto, ias para música de livraria, ou para outros músicas... No fundo era tudo mais músicas, ou originais, quer dizer, mas, por exemplo, no Claxon e Major Alvega, contratei também músicos, meus amigos, sim, mas com bandas sonoras originais, sempre, sim, sempre. Por isso sempre foi tudo feito, digamos, como deve ser, mesmo de acordo depois de verem as imagens, feita de propósito para... Como se fazia. Como se fazia, como deve ser feito, não é? Exato. E por sempre fizemos assim. E no Batatune conseguimos em 3 semanas, penso eu, o prazo foi mais ou menos isto. Agora, claro que já foi há muitos anos, mas tenho a ideia que em 3 semanas estreamos um programa diário, portanto, com tudo já preparado, decors. Também tinha uma equipa muito boa, com gente também que trabalhava, tinha um designer, José Luís Leitão, que quer dizer, um gênio a conceber os cenários, e nós também muito sintonizados. Trabalhamos ali imenso para conseguir criar... Enfim, e tornou-se uma referência de gerações, não é? De crianças. Sim, que é uma coisa... Ainda hoje, não é? Sim. Mas também foi tudo... o merchandising daquilo, estiveste envolvido no merchandising daquilo que surgiu. Não, isso era a TV. Pois, mas podia ser que estivesse na hora, porque, como designer e não sei, porque aquilo foi explorado e todos nós vivemos, quem trabalhava com o produto, que eu também trabalhava com o produto e lembro perfeitamente que era a perfeita loucura. Não, mas foi muito divertido, foi super divertido. Depois disto, tu crias a HOP, a Miragem desfaz-se porque houve, pronto, a dissolução da parceria? Foi isso, éramos 2 e não estávamos
calhar completamente sintonizados, e então Pois, decidimos cada um. É uma evolução, Foi pelo uma menos, evolução natural, não é? Eu também me senti que, na verdade, também não queria estar, quer dizer, queria ter liberdade para fazer exatamente o que eu achava que deveria ser feito, e então, pronto, decidimos fazer, fiz a OP. Mas, enfim, com a mesma equipa que tinha na Miragem, pronto, tudo transitou tranquilamente, inclusive estávamos a meio do Patatune, e portanto... Pois, em 2001 ou 2000, por aí. Talvez por aí, transitou, e pronto, e começamos com a OP, mas exatamente nos mesmos termos, sendo que, digamos, depois do Patatune, o meu objetivo sempre foi, em termos estratégicos, só fazer ficção, porque é, na verdade, o que me move. Sim, Apesar de ter achado divertidíssimo o Patatone, claro, mas a ficção digamos, é a minha praia, é o que eu gosto, porque gosto de escrever. E tu conseguiste na OP desenvolver assim plenamente essa área, essa vertente muito criativa de autor, porque eu estive a ver grande parte das produções que tu realizaste e produziste e foste autor e... Porque vamos falar desta esta função que agrega tantas funções que é capaz de ser um bocado difícil de gerir, tanta gente numa pessoa só, mas tu na OP desenvolveste toda esta ideia e este gosto que tu tens pelas séries históricas. Sim. Tu vais pelo lado mais difícil. Tudo que não é? Tu podias pensar uma série contemporânea em que não há grandes questões de cenário nem de guarda-roupa, né? Mas não, tu vais para aquilo para aquilo que, para além de ser de época, com técnicas que ainda não estavam desenvolvidas, depois mais tarde, não, vamos continuar nisto, Vidago Palace, o 1986, as Mulheres de Abril, a Cuba Livre, tudo isso. Diz-me uma coisa, a série histórica tem alguma coisa a ver, é porque a história que está para trás interessa-te mais? O que é que te move para teres tanto prazer em realizar e produzir séries históricas? Sim, certo. Quer dizer, eu acho que é assim, nada contra, porque eu também estou agora até com séries da atualidade, porque eu também me interesso. Na verdade depende dos temas, mas por algum motivo, e realmente sim, interessa muito temas históricos e algumas épocas em particular, e portanto quando eu consigo arranjar um projeto que combine tudo isso, acho fascinante. Quer dizer, imagina, por exemplo, são coisas diferentes, mas o Cuba Livre. O Cuba Livre é um projeto que eu tinha há 20 e tal anos, desde que saiu no Expresso, já tinha feito 20 anos, mas só agora é que eu consegui pôr em prática. Mas era um projeto de uma vida. Porquê? Porque aquela época, primeiro, porque era uma história verdadeira de uma mulher extraordinária. Que tem a ver com o Che Guevara, não é? Sim, porque é uma história verídica. Portanto, a Ana Silva Paz foi para Cuba, apaixonou-se pelo Che Guevara, estava casada com um diplomata, era filha do Silva Paz, o chefe da PIDE. Quer dizer, sim, era uma história fantástica que tu querias contar. Era uma história fantástica, naqueles anos 60, quer dizer, imaginando Cuba nos anos 60, com aquela música, com Portugal também nos anos 60, quer dizer, isso interessou-me muito até a pesquisa histórica de todos esses, conheci coisas incríveis, quer dizer, aprendi. Também eu próprio, isto é uma aprendizagem, porque o estar a escrever, não é? E ter que ir buscar tantas fontes, é algo que me fascina, confesso. Agora vamos só entrar aí no campo em que eu imagino que nessa cabeça que é povoada por um realizador, por um autor, por um produtor, por um designer, por um espectador, como é que é? Porque assim, uma equipa é fundamental, não é? Mas tu tens tudo em ti, não é? Tu se calhar provavelmente também editas, não? Também editas. Portanto, tu basicamente quando chega a altura de pensar num projeto, estás tu numa sala e a coisa pode acontecer. Mas é assim, uma equipa é fundamental, não é? Claro. Uma boa equipa. Isto só com boas equipas, claro, não é? Claro. Mas como é que tu lidas, porque tu normalmente asseguras pelo menos a produção e a realização, não é? E são duas áreas que muitas vezes têm que chocar, porque o produtor tem que ser mais... tem obrigações orçamentais, tem não sei o quê, o realizador é normalmente mais sonhador. Como é que essas pessoas
convivem dentro de ti quando tens que assegurar isso? Há bocadinho estava a conversar contigo e dizer, muito mal, quer dizer, é claro que os dois, o produtor e o realizador, gostavam de se matar mutuamente, não é? O que é que acontece? Muitas vezes confesso que ganha o realizador, porque eu, na verdade, pensando bem, é a minha índole, eu sou um criativo e, portanto, não consigo deixar de sonhar e fazer o que pretendo. O que é que se passa? O produtor vai ter que ceder, não é? E depois, normalmente, espalho-me ao comprido em termos de financeiros. Mas é isso, aí está, porque principalmente nestas séries históricas, os custos são mais elevados obrigatoriamente, porque são cenários que têm que ser muito trabalhados, claro. são guarda-roupa que tem que ser muito trabalhado. É isso. Tudo implica um custo que é muito mais fácil criar uma série contemporânea, que a coisa é feita ali na esquina e já está, não é? Por isso mesmo, tem custos muito maiores. Como é que tu funcionas? Nestes casos, tu tens uma ideia, fazes um piloto e apresentas e propões a um canal ou como é que o processo se faz? Porque aí depois entra também o cliente, não é? E o cliente também é terceiro elemento que muidas vezes vai estragar a vida ao produtor, ao realizador e a toda a gente. Não, hoje em dia quer dizer, de facto é um puzzle. Hoje em dia uma série é mesmo um puzzle. Primeiro é preciso muito tempo e cada vez mais, porque conseguir, por exemplo, uma montagem financeira, há muitos parceiros envolvidos. Para que hoje em dia, quer dizer, nós temos um streaming, eventualmente, uma distribuidora, normalmente uma coprodução, depois os canais, se é uma coprodução, vamos supor com Espanha, como foi o caso do Vidago Palace, a televisão da Galiza tem os seus, também opina de uma forma, a RTP de outra, a guerra de quantos personagens, se fala mais galego ou português, não é? Quantos atores é que entram, as equipas técnicas, como é que nos vamos dividir, como é que nos vamos dar. É algo de muito difícil. Mas é a única solução, uma coprodução, o streaming é a única solução para se poder produzir coisas desta qualidade? Com certeza, porque, quer dizer, os preços também, é evidente, para fazer uma série da época, estamos a falar realmente é preciso muito dinheiro. E isto, portanto, quer dizer, obriga também é mais difícil de chegar lá. Mas também, por exemplo, também depende muito da forma como os projetos nascem, porque nós cá em Portugal, e por exemplo eu falo destes dois projetos últimos que correram bem, que foi o Vidago Palace e o Cuba Libre, por exemplo, eu concorri ao ICA com os projetos e tive a sorte de ganhar o apoio à produção com eles. Ganhando o apoio à produção, a RTP também já entra, portanto, nós aqui em Portugal já há logo uma dupla entre o ICA... E depois o prestígio também de quem já tem uma carreira como a tua, não é? Pronto, portanto, é um bocadinho isso. E depois também é mais fácil, por exemplo, depois no caso do Vidago Palace, chegar a uma coprodução com a Galiza, a série também já estava escrita para isso. E havia já o Vidago Palace, ele mesmo, não é? Ele mesmo, que aliás, isso foi a ideia, da própria série, foi essa, não é? De aproveitar aquele espaço incrível. Depois comecei a pensar em que anos é que haveria de fazer aquilo. Mas quer dizer, a montagem é difícil, mas arranjando também o parceiro certo. Por exemplo, o Vidago Palace correu lindamente, porque arranjando também um bom coprodutor galego, como foi o caso, depois tudo se junta, depois há dinheiros estatais, também do lado de lá. Sim, isso permite... Pronto, permite ali mais no fundo é uma quantidade, um tanto da televisão da Galiza, um tanto da RTP, um tanto do ICA, um tanto do HDIC, que é o correspondente do ICA ali na Galiza, e digamos, mesmo assim não é muito, mas depois também com algum esforço, e aí até tive a sorte do meu produtor, o meu coprodutor, digamos, ser muito mais financeiro do que eu e, portanto, ele controlou muito melhor as contas e foi ótimo. Pois, mas é isso, porque tu desgastas-te muito, o realizador Henrique Oliveira desgasta-se muito com isto, porque o produtor Henrique Oliveira precisa de fazer muitas contas e precisa de poupar dinheiro e o realizador Henrique Oliveira quer ter alguma liberdade e tu consegues, e aqui entra também um bocadinho a ideia de propriedade intelectual, ou seja, a ideia que o autor
Henrique Oliveira tem e que o realizador Henrique Oliveira tem o sonho de poder concretizar, consegue passar essa ideia, esse conceito, porque muitas vezes o que acontece é, quando se metem produtores, clientes, em coproduções, há muitos interesses e há muitas ideias e há muitas pessoas a pensar, não é? E a quererem mandar. No fundo, quem manda aqui tem que ser o produtor. É o produtor, não é? Sim, é verdade, Teresa. Isto, na verdade, assim também para explicar um bocadinho, também houve aqui desde que o ICA está a apoiar as séries, porque há uns anos atrás o ICA só apoiava cinema. E penso que foi em 2015 ou 2016, que foi na verdade o primeiro ano, que quando eu concorri ao Vidac Palace, foi o primeiro ano em que o ICA abriu os concursos para o audiovisual. Em boa hora, porque na verdade as séries não tinham apoio. E, portanto, ao abrir isso, e por acaso foi o primeiro ano, e também tive a sorte, ainda por cima de ganhar nesse ano, o que é que aconteceu? O próprio ICA fez mudar também os contratos que nós, produtores, fazemos com as televisões. Ou seja, nós passamos a ter um estatuto muito mais protegido de produtor independente. Exato. E o ser produtor independente obriga a que também os broadcasters entram como parceiros, mas não têm o poder, como é uma obra de autoria, como passa a ser classificada como obra de produção independente, nós temos muito mais liberdade criativa. Exato. E isso, a partir daí, para mim, mudou tudo. Mudou tudo. Tens mais liberdade. Sim, e tens... sim. Tu, nesta altura, eu presumo que o caminho, o desejo que tu tens é de continuar com coproduções, porque esse é o caminho, o futuro está aí. A televisão, pronto, até há pouco tempo, a distribuição era, pronto, para os canais que existiam, não é? Isso, sim. Como é que uma produtora como a tua tem ambições internacionais, presumo, não é? É comum receber produções internacionais em que Portugal eu acho que é um paraíso para produções internacionais serem produzidas e realizadas, não é? Isso é também um caminho, é aí que vocês se posicionam para além do universo português? Sim. Ou seja, quer dizer, eu no meu caso, digamos, há empresas que se dedicam ao chamado servicing, que é, digamos, dar apoio a grandes produções internacionais que vêm cá. Não é de todo para a minha área. Eu continuo com os projetos, digamos... Em que tu queres ter mão e controle, não é? Sim, e que são projetos desenvolvidos, no fundo saem aqui digamos, ou da minha cabeça, ou de coisas que eu enfim, e aonde estás bem? É onde estou bem, sim. Mas o que é curioso nisto é que todos os projetos que eu faço, na verdade, o princípio é a possibilidade de serem internacionalizados. Ou seja, eu quero contar histórias que tanto sejam válidas em Portugal como em qualquer sítio do mundo. E é isso que estou a tentar. O Vidac Palace ou o Cuba Livre são bons exemplos. Exato. Quer dizer, há umas com raízes muito tem portuguesas. Raízes portuguesas, não é? Sim. E isso é importante, porque as pessoas também gostam de ver isso, mas as histórias são universais. Se for uma boa história, é universal. E é isso que tu queres contar, não é? É isso que eu quero contar. São histórias universais, com uma forte raiz portuguesa, mas que possam viajar. E depois eu também noto muito isso, porque, por exemplo, eu vou muito, eu e os meus colegas produtores, encontramos todos os anos nas feiras, nos mercados. E nos mercados isto é fantástico, somos quase uma família que todos os anos vamos. E os projetos, a verdade é esta, se os projetos não têm essa valência, até não valem, quer dizer, chegamos lá e não adianta, eles não têm nenhuma exposição. Por exemplo, para dar um exemplo, tenho agora um projeto entre mãos que estou a desenvolver, uma coprodução com a Espanha, com a Catalunha, que estou muito entusiasmado. Fizemos a série é muito gira, está muito bem pensada, lá está, estou também com este conceito, começa em Portugal, mas é passada nos Pirineus de Espanha e o que é que acontece? Eu chego aos mercados e é um prazer porque toda a gente adora o projeto. Exato. Os distribuidores, os possíveis compradores e digamos, e gosto também daquela sensação que já entro nos mercados e toda a gente diz, o Henrique, lá está, tem sempre uns projetos incríveis. E não paras. Diz-me uma coisa, qual é, não sei, o que é que te falta ainda fazer? Presumo que achamos sempre que ainda há tudo ainda por descobrir. O que é que
te falta, qual era a série que tu querias fazer? E que não tens, o produtor Henrique Oliveira aqui não mete o dedo. O que é que o realizador Henrique Oliveira gostava de poder fazer sem... Teresa, eu vou-te confessar, quer dizer, vamos lá ver, eu também tenho os pés bem assentos na terra e sei que, no fundo, apesar de tudo, estamos em Portugal e sabemos também as limitações de estar a competir no mercado global e com o que se está a fazer, quer dizer, nomeadamente, imagina, os streamings, diretamente estão a fazer séries com valores de produção, completamente... Mas as nossas já vão dando ali algum... Às vezes o dinheiro não é todo, porque muitas vezes... É contar bem uma história, não é? É porque muitas vezes nós vemos agora, na Netflix, noutras plataformas, às vezes filmes e séries, que você acha que só vê aquilo estoura tudo, os carros andam pelo ar, aquilo era sobre o quê, não é? Quer dizer, e portanto... Tanto dinheiro gasto. Tanto dinheiro gasto, eu confesso, eu digo que estou sempre a dizer, tanto dinheiro mal gasto, meu Deus, não é? Mas eu confesso, eu na verdade vou tentando sempre... Eu gosto muito de descobrir novas histórias e estou sempre atento, um facto, algo que observo, uma notícia de jornal, uma notícia da televisão, às vezes... Essa busca constante de novos projetos, isso motiva-me imenso. Mas, por exemplo, imagina, o que é que se passa? Eu, neste momento, esta série, por exemplo, que estou agora, que ainda não está perfeitamente fechada, mas está bem encaminhada, eu estou sempre a pensar, é o meu próximo projeto, vai ser esse. É sempre o próximo, não é? O que tu queres fazer é a próxima história que vais realizar. A próxima será extraordinária. Diz-me uma coisa, rapidamente, estamos também a chegar ao fim da nossa conversa, mas tu então, que sempre estiveste um bocadinho à frente na inovação, quando de repente explode a inteligência artificial, o que é que tu achas? O que é que tu pensaste? Bem, isto não há limite. Tu lidas bem? O que é que tu achas? Qual é a tua opinião em relação a este boom e que é irreversível? Portanto, ou se abraça... Sim, Teresa, eu confesso, honestamente, eu abracei. Porque assim, claro que levanta muitas questões a nível éticas, de direitos, mas eu, do meu ponto de vista, e cumprindo tudo o que posso em termos de direitos, não é? Porque ao fim e ao cabo eu também sou um autor e também preservo e quero lutar pela preservação dos direitos dos autores, mas é evidente que, quer dizer, no meu caso abracei porque a mim ajuda-me tanto em termos de pré-visualização. Em termos, por exemplo, de imagem, eu uso muito para fazer pitch visuais do que... E é uma ferramenta que... Ok, eu gosto de desenhar, mas uma coisa é isso. Outra coisa é ter uma ferramenta que me... Enfim, que aproxima muito do espírito... Isso uso imenso, mas uso, digamos assim, também com moderação. Acho que nem tudo... Porque depois também, qual é o problema da inteligência artificial? É que estão todos os espíritos a ficar parecidos, não é? Portanto, é preciso, na mesma, saber distinguir e sabermos ser únicos. Mas é uma ferramenta. Mas é uma ferramenta necessária e depois também, por outro lado, é assim, não posso ficar para trás porque depois isto também tem a ver. Se os outros apresentam, eu também vou a outros mercados. E eu não acredito que o Henrique, que tu ficasses atrás. Não, eu até confesso... quando ninguém se lembrava de fazer BD, misturar com pessoas, com personagens reais, já tu fazias isso. Eu confesso, eu até, o meu filho mais velho também está nestas áreas, ele dá-me sempre a dizer, pai, tu és um incrível prompt engineer, porque eu já, pronto, meti-me, quer dizer, em termos de imagem, por exemplo, já consigo, porque também o que eu gosto nestas ferramentas, nestes softwares de inteligência artificial, é a possibilidade de eu, enquanto realizador, escolher tudo, a câmara, os ângulos, as lentes, a forma como quero filmar, portanto, é a minha área, eu estou a fazer igual. Só estou a colocar com outra ferramenta, mas são os meus utensílios, é isso que faz a diferença. É a minha técnica. E depois, em termos de escrita, claro que também uso muito, neste momento, o ChatGPT para muita coisa, mas lá está, também aprendi a trabalhar com ele, porque o ChatGPT inventa imenso e eu não gosto, não é? E já o confrontei com isso, e ainda lhe disse assim, olha, vamos lá perceber... nomes mesmo, insultam. Não, já lhe disse, olha, vamos aqui entendermos. Eu não quero que inventes nada, falo com ele. É um homem ou uma mulher? Não sabes? Não sei, mas ele trata muito bem, não é? Como a todos nós, não é? Sempre tens toda a razão, Henrique, e teve-me a explicar como é que ele funciona. E então eu percebi também o que é que eu tenho para lhe dar, para ele também me responder melhor. Conclusão, por exemplo, é uma ferramenta brutal. Tendo eu, por exemplo, os guiões já escritos, como o caso desta série que estou agora a produzir, já tenho uns 6 guiões finalizados. Dando ao ChatGPT
a leitura completa dos guiões e obrigando a não inventar nada, quer dizer, eu, a partir daí extrair, enfim, desde tratamentos, sinopses, caracterização de personagens, tudo que para uma candidatura para o ICA é uma ferramenta absolutamente muito forte e é muito boa. Muito bem. Olha, pensando também nesta malta, nesta nova geração que já cresce, já nasce praticamente com todas essas ferramentas, o que recado é que tu darias a um mini Henrique Oliveira que está a fervilhar de ideias? Que recado, que conselho, sei lá, lhe poderias dar? Quer dizer, o recado, quer dizer, eu acho que é assim, na verdade, vamos lá ver, o recado é este, as pessoas têm que ter paixão. Eu acho que o sonho comanda a vida, de facto, como dizia a letra da Pedra Filosofal, não é? É verdade. Eu confesso, eu deito-me e adoro estar aqueles 10 ou 15 minutos ou meia hora, ou que seja o tempo até adormecer, sempre a pensar em projetos ou a sonhar como é que vou fazer algo. Mas isso não te provoca insónias? Não, pelo contrário, ajuda-me depois até a adormecer. Mas acho que essa capacidade de estar sempre a sonhar, de estar a pensar à frente, eu acho que é o que define um criador. Porque tudo o resto vem naturalmente. Porque depois, repara, se eu tenho que trabalhar, não é quase uma consequência disso tudo, não é? Porque, quer dizer, eu nem sinto muito, confesso, esta ideia de trabalhar, não é? Porque... Portanto, a paixão é o ponto de partida, não é? Completamente. E qual é que tu achas que seria ou a marca d'água que tu gostarias de deixar no audiovisual? Qual é, assim, aquilo que te distingue, que tem a tua marca d'água? Eu acho que, se pensando um bocadinho também nos meus trabalhos, quer dizer, também eu não queria ser, quer dizer, nem quero que pensem nisso com toda a humildade, digamos assim, e sem convencimento, mas eu tens essa qual é a minha possibilidade? A minha marca d'água e também é a minha forma de trabalhar. Eu sei das minhas limitações e não estou a dizer isto, não é fácil de humildade, porque eu sei que sou limitado comparado com outros em muitas áreas. Mas o que é que eu acho que consigo? É pelo trabalho, pela minha dedicação aos projetos, é estar realmente muitas horas e ser muito perfeccionista. Quer dizer, vamos supor, eu estou a escrever um guião. Eu faço 50 versões, 100, se for preciso. Então, estou a ver o que é que cada palavra, cada coisa conta. Depois vou para a realização, faço toda essa reperagem, faço storyboards. Portanto, vou muito seguro para o set. E a minha marca d'água é talvez esse rigor e, portanto, e a própria imagem que aparece das minhas produções, de facto, eu acho que é muito, quer dizer, é uma realização, digamos, clássica, mas muito, mas muito atraente, num sentido de que é fácil o espectador seguir a história através de uma realização que é muito transparente. Olha, Henrique, foi um prazer enorme, a sério, conversar contigo e ter um bocadinho desse teu entusiasmo que se percebe, por isso que só quero mesmo, e sei perfeitamente que vais continuar com esse brilhozinho que já deve vir dos táxis, não é? Mas esse brilho no olhar que é um olhar curioso e que está sempre à procura de novos desafios. Foi um prazer enorme ter-te aqui no Marca d'Água. Obrigada. Eu é que agradeço e foi também um prazer enorme para mim voltar a estar contigo e obrigado por esta entrevista que adorei também fazê-la contigo. Muito obrigada. Obrigado eu. Obrigado. O Marca d'Água é um podcast quinzenal criado pela GDIP, um espaço de reflexão, partilha e valorização do que é único, original e autoral, porque cada criação deixa a sua marca. Siga-nos no próximo episódio.